dia, Max. Grande Ramagem. Como eu tô feliz que Amar, você tá aí. grande amigo. Tô feliz com você aí. Nossa. Esse dia é triste, né, Marco? Não, claro. O dia é de novo, é uma bittersweet, né? Porque eu lembro quando eu fiquei sabendo que você tava fora, eu falei, meu Deus do céu, Deus abençoe isso, porque... Livre para lutar, livre para combater. E é o que eu queria que o Bolsonaro tivesse. Eu queria que o Bolsonaro tivesse com vocês aí. Eu queria que ele tivesse aí. E digo nas palavras até do Stop pro microfone, pode? do governo americano para mim, que bom que temos um amigo que está em segurança, a salvo aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem esse apoio dos norte-americanos de tudo que está acontecendo no Brasil. Então hoje é o dia do, posso dizer assim, da conclusão de toda essa canalice contra um Estado brasileiro, da consumação de toda a perseguição política, toda a destruição do direito contra um homem que representa uma ideia, um movimento que construiu, que falava sozinho, que arregimentou a população para o melhor do Brasil, o melhor do brasileiro, para a família brasileira, contra esses desvios, pela prosperidade do povo, pela liberdade. Isso é o Bolsonaro. E no STF não construiu sozinho, não. Porque todos nós sabemos, a análise jurídica simples e imparcial sabe que esse processo todo é nulo, é de nulidade desde o início da sua instauração. Toda a parte formal, processual, ilícitos processuais, toda a parte material de imputação dos crimes, da parte geral, trama do golpe, a imprensa só fala em trama do golpe. Trama não é crime, vinculação ao 8 de janeiro não existiu. A gente sabe que eles foram caminhando com nulidades, com apoio da mídia, que normaliza toda essa situação de nulidades para chegar até aqui. E os controles que não existem mais no Brasil. O Senado Federal não faz seu controle, estão reféns, parceiros, coautores, e agora tivemos uma recondução desse PGR, que é a representação máxima do Ministério Público, que é a acusação e o fiscal da lei, que é a favor dessas nulidades completas, destruindo o Estado brasileiro, a segurança jurídica brasileira. Então, hoje foi a conclusão do que eles fizeram. E por que não, Marco, falando aqui com o Alan e com o Max? Eu vim correndo, estou aqui em Orlando, não estou em Miami. E Orlando é grande, eu estou a 40 minutos daqui. E não peguei a decisão, fui ler algumas reportagens, já sei o que tem na decisão, vou pedir aqui para me auxiliar para poder, inclusive, analisar com vocês. Mas o que eu vi de plano aqui? Já está pelos precedentes que eles criaram, já estava prevista a prisão de todos, ali do núcleo crucial em que eu estou, na semana que vem, provavelmente terça-feira. Ainda há recursos ainda. Mesmo assim eles já querem? Mesmo assim eles já querem executar. Porque ainda há um recurso de novo, o embargo de declaração, os embargos de divergência ainda, mas eles já estão prontos para executar. Então, por que essa medida ilegal agora, se você for ver os requisitos da preventiva, essa medida é ilegal? Qual é o maior fundamento desse pedido, dessa preventiva que foi colocada por esse ministro violador, sancionado internacionalmente, violador de direitos humanos? Uma vigília, uma manifestação religiosa. Então, toda essa questão contra o Bolsonaro, que é o nosso líder, é a ideia, é toda contra o povo brasileiro de não ter voz na internet e não ir mais às ruas. O 8 de janeiro é uma armadilha para todos nós, para não irmos mais às ruas. E estamos superando isso. Mas a todo momento eles não querem, eles não desejam a voz popular. E se diz democracia. Como é que você vai criminalizar uma manifestação pacífica como religiosa? Eu tenho que lembrar aqui que manifestação pública é fundamento, é princípio democrático. Uma democracia clama por manifestações populares, quanto mais uma religiosa. Uma manifestação religiosa, qual é o condão, qual é a expectativa de que ela seja um ato criminoso, um ato violento? Não, eles não querem, porque sabem que com a proximidade do Bolsonaro ser preso nessa farsa, manifestações possam acontecer no Brasil.
Então, eles quiseram colocar preventivamente Bolsonaro, que já está preso. Bolsonaro está preso em domiciliar. O que, se ele conseguiu, violando todos os direitos constitucionais e legais, dessa afirmação da mídia militante e dos parceiros institucionais contra o Brasil, todos nós sabemos que tem os requisitos para se manter preso uma pessoa com a gravidade de saúde que tem o presidente Bolsonaro. Não é apenas das pessoas que estão visitando Bolsonaro e dizendo que ele está com problema grave de saúde. Todos nós sabemos, por laudos médicos complexos, de diversos médicos, diversos e de gabarito, os médicos. A prisão humanitária, que é um precedente do STF, é uma prisão concedida a todos que estão aí. Eu lembro daquele médico, que estuprador, não me recordo, mas teve essa prisão humanitária para o cara, sei, da clínica de fertilidade. Sim. Deixa eu nome dele. Então, se o Bolsonaro já está em domiciliar, não cabe uma preventiva para ele, para ir preso numa cela. Até porque ele possui esses requisitos de gravidade de saúde com laudo médico, de ainda ter mais de 70 anos. Isso está previsto em lei, se eu não me engano, é o 117 da LEP, a Lei de Execuções Penais, tem o 518 do CPP, todos tratam desses assuntos. Então, se você coloca toda essa questão da manifestação pública, é um crime contra a democracia, o que o Alexandre de Moraes fez. Se há um risco de fuga, pelo que eu peguei ali, foi da tornozeleira, uma tentativa de violação da tornozeleira. Que foi acrescentada depois, tá? Foi acrescentada depois. E tem um ponto que eu acho interessante... Aqui dominando o microfone, mas... Deixa ele falar um pouco de tornozeleira, Marco. Não há o que... Eles acrescentaram, né? Porque o pedido foi em dia 21. E aí o Alexandre de Moraes acrescentou o negócio da tornozeleira, dizendo que teria tido um problema meia-noite e 8. Mas a decisão dele era no dia 21. Então ele já disse, uma decisão pronta, acrescentou a tornozeleira. Ele acrescentou a tornozeleira. Todos os fundamentos que eles estão colocando ali não são válidos. Primeiro, por quê? Nos requisitos da preventiva, quando você coloca, há o risco de não cumprimento, do cumprimento da pena ou da instrução criminal. Mas há um requisito negativo se outras cautelares podem ser colocadas, que é a prisão domiciliar, que o Bolsonaro já estava. E a gente já sabe que o Bolsonaro está ali com vigilância da Polícia Federal, da inteligência da Polícia Federal, a Polícia Militar está toda ali. Não, ele quis prender o presidente Bolsonaro sem fundamento. E mais, violação de uma tornozeleira, o risco da fuga, não foi violada a tornozeleira. Parece que foi à meia-noite, 018, por aí, e ele foi preso às 6 da manhã com a tornozeleira em casa. Então ele fugiu? Não, ele rompeu, porque é fácil romper. Essas tornozeleiras, elas têm esse sistema. É um sistema que, se houver quebra do circuito, já informa. Se sair de contato com a pele, já informa. A tornozeleira estava lá. Então, todos esses fundamentos, eles não valem. E ainda soube também que colocaram o Estado americano na peça também. Colocaram. Ou seja, eles têm que inventar fatores. Por quê? Essa decisão, para mim, Marco, Alan e Max, é o receio de ter manifestações populares lícitas. Ou seja, do povo acordar. O povo acordar, ou seja, contra-democrática essa decisão. Eles não foram esperar Bolsonaro nessa ilicitude completa, ser preso na semana que vem, anteciparam nesses fundamentos absurdos para que não haja nada, medo da democracia. É isso que tiranos fazem constantemente. E é isso que vem sendo feito, esse processo inteiro. E a análise é muito boa, porque você teria como prever mais ou menos quando que seria a prisão. Então ele já coloca ele na Superintendência da Polícia Federal, né? E meio que inesperadamente, ou seja, numa data que era difícil de prever, a não ser que você fosse um psicopata sádico que nem o Moraes, né? Porque aí tem um lance do dia 22, mas exatamente para impedir que as pessoas se mobilizem e façam manifestações pacíficas. Pacíficas. Por que são manifestações criminosas? Por quê?
Qual é a tipificação? Qual é a tipificação? Penal. Né? Teve violência, teve dano ao patrimônio público ou privado. Então, por que são manifestações criminosas? Então, as manifestações da esquerda contra um ladrão, tá? Ter sido preso, Lula, eram manifestações criminosas também? Aí não teve problema, né? Ficaram em frente lá. Quando o Boulos pegava, tacava fogo, invadia prédios em São Paulo, aquilo ali ninguém chamou de manifestação criminosa. Nunca chamaram nenhuma manifestação da esquerda de manifestação criminosa. A imprensa sempre dizia que havia pessoas, né? Deixava bem claro aqui, havia pessoas que estavam cometendo algum ilícito, mas eles nunca diziam que a manifestação era criminosa. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Primeiro, muito obrigado por estar aqui, deputado, delegado Ramagem, aqui conosco hoje, livre. Que alegria poder falar isso. Que alegria poder falar isso. Livre. Esfregue isso na cara dos seus algozes. Você está livre, né? Livre. Agora, eu quero que você explique para o povo brasileiro, com a maior liberdade do mundo, liberdade que não queriam te dar no Brasil. E hoje você tem total liberdade para poder falar disso aqui conosco. Está coberto pela primeira emenda. Né? Coberto pela primeira emenda da Constituição Americana, liberdade total. Explique para as pessoas por que Alexandre de Moraes pegou você como alvo, o que você fez, qual era a atividade como deputado, como policial, como delegado, como PF, um homem que honrava a PF que hoje não honra mais, muitos lá dentro não honram mais o nome da Polícia Federal. Polícia Federal, delegado, que nós celebrávamos em 2018, 2017, até 2019, a gente celebrava quando estava ali fazendo apreensão de droga, quando estava ali correndo atrás de criminoso, narcotraficante, gente perigosa mesmo, estava destruindo o país. Por que Alexandre de Moraes quis pegar você como alvo para poder parar o sonho que é Messias Bolsonaro de ver um país livre do narcotráfico? Obrigado pela oportunidade, muito feliz, muita felicidade estar aqui. Queria que o Brasil não estivesse passando por esse momento, que os demais que estão sofrendo essa perseguição política pudessem estar livres. E hoje eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Essa perseguição contra mim, grave, a gente vai acabando por ter ciência, consciência disso, desvendando os porquês ao longo do tempo. No início, por ser um aliado, sempre ao lado do presidente Bolsonaro, que conhece de segurança pública, conhece inteligência, que eles precisam derrubar. Mas nós vamos verificando que eles querem derrubar todas as pessoas importantes que estão protegendo o Brasil contra esse sistema oligárquico tirano no Brasil. A história, o esclarecimento aqui pode ser bem longo, então vou trazer um pouco de um resumo. Nós podemos até conversar e destrinchar ao longo do tempo. Eu mesmo sou alguém que estou ansioso para saber detalhes. Porque vem desde lá de trás, de cada ponto do meu trabalho junto com o Bolsonaro. E quando a gente percebe que tem até uma equivalência com o que acontece nos Estados Unidos, a gente entende por que nós somos abraçados como amigo do Estado norte-americano. Primeiro, eu sou a pessoa que depois da facada, o atentado de morte contra o Bolsonaro, eu entrei depois pela segurança para proteger o presidente da República, como acontece aqui nos Estados Unidos. Depois que a gente inicia o mandato do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal deixa essa proteção e passa a ser dos militares no GSI. Eu estava indo ser nomeado pela Polícia Federal, eu estava em âmbito de direção já na Polícia Federal e fui nomeado para ser superintendente no Ceará, ia chefiar a Polícia Federal do Ceará, mas o presidente Bolsonaro me chamou, não, você vem trabalhar aqui comigo. E aí foi o começo já na administração do Bolsonaro. O que eu comecei a fazer no Planalto? Eu não tinha chegado na BIM ainda. No Planalto, pouca gente sabe dessa parte. A gente começou a fazer o que se entende hoje, que se tem consciência hoje,
de derrubar esse deep state. Todo esse deep state, que é aquela burocracia, aquele estamento burocrático, de todas aquelas pessoas que não têm capacitação, só têm a indicação política, capacitação nenhuma, trata de questões ideológicas e cuidam de orçamentos enormes, que a gente sabe, para outros proveitos. Então, eu trabalhava na Secretaria de Governo, nós trabalhamos todo um decreto na Casa Civil para tratar essas nomeações e identificar quem são essas pessoas junto à Casa Civil e ainda à SAGE. E eu fazia esse trabalho de análise dessas nomeações, quem são essas pessoas. Então, em resumo dessa parte, que tem muito para falar aqui, eu comecei a falar, olha, e a CGU fazia essas análises e a ABIN também. A CGU com bons sistemas e a ABIN não fazia um trabalho muito bom. Então, eu mostrava o que deveria ser feito. Tinha diversas condições ali equivocadas, tentando esconder quem são essas pessoas, até que eu demonstrei o que deve ser feito para, na administração, ter pessoas capacitadas, técnicas, com viés de fazer o melhor para o Brasil. Nesse ínterim, depois o Bolsonaro vai para a ABIN para trabalhar nessa questão toda de inteligência junto aos ministérios e levar informação. Na ABIN, a gente verifica, isso tudo em resumo aqui para todos, na ABIN a gente verificava que era algo incipiente, nada digitalizado, tinha que se evoluir a ABIN com técnica, com instrumentos, com contato com a administração pública, estavam fechados neles. Basicamente era muito disso. O que nós fizemos é levar a ABIN para a administração pública, para o contato com a administração pública. E aí o que a gente começa a descobrir com a inteligência, que todos esses ramos desse sistema oligárquico, tirano, e de desvios e roubos, está extremamente ligado à criminalidade organizada, à alta criminalidade organizada. No Brasil está tudo intrínseco e relacionado, infelizmente. O alto poder, a criminalidade no morro, toda a criminalidade de lavagem, de crimes financeiros, está tudo interligado. Naquele momento, Bolsonaro quis me colocar na Polícia Federal, foi quando começou a perseguição contra mim. Quando viram que eu não seria uma marionete ali, quando viram que eu não acataria as decisões ilegais do STF, aí é o ponto que começou a perseguição contra mim. Por quê? Currículo eu mais do que tinha. O presidente Bolsonaro leu meu currículo numa das lives dele. Eu já estava em âmbito de direção. Eu rodei esse país fazendo o Brasil, fazendo operações e investigações. Eu trabalhei na atividade e-mail em alto nível, currículo e os requisitos necessários eu tinha. Então me derrubaram ali por ter afinidade com o presidente da República. Por quê? Ou seja, o primeiro momento, então, só para deixar bem claro, para o pessoal poder entender, porque isso desaba no que está acontecendo hoje. No primeiro momento, você era alguém idôneo que não iria sucumbir a esse estado profundo, ou seja, esse câncer da máquina burocrática que está lá no fundo. Lá. É igual aquele refrigerante que fica mó tempão dentro de um copo. Você deixa qualquer líquido muito tempo num copo, o lodo, depois do lodo vem aquela crosta, aquela coisa horrorosa ali, ou seja, aquela turma antigona que está ali dominando a máquina pública, você viu que dali estava intrinsecamente ligado ao crime organizado no morro, crime financeiro, a porra toda. Bolsonaro viu em você essa idoneidade que ele tem, ele se identificou, não quis que você fosse então para o Ceará, que você falou? Assumiu a superintendência do Ceará, trouxe para o governo dele. Trouxe para o governo dele e falou, vai ser você o Cash Patel brasileiro, né? Porque o Cash Patel é o diretor da FBI hoje. Olha, a gente estava pronto para fazer, era um momento de mudança A administração da Polícia Federal já eram os mais antigos, que fizeram um grande trabalho anterior para o início da tecnologia. Mas a nova geração, que aí eu me incluo nessa nova geração, que eu entrei já trabalhando muito em operações, nós entendemos toda essa dinâmica de logística de operação antes da turma anterior. Então eu estava vindo para mais operações policiais, eu estava vindo para a questão do armamento da população civil, eu já tinha um nome de superintendente para Minas Gerais e uma equipe de investigação para solucionar a questão do Adélio.
que ali eu sei o que aconteceu, me debrucei no que aconteceu. Havia, inclusive, 2 equipes trabalhando, uma das equipes reclamou muito que perdeu o princípio da oportunidade de se chegar em algumas questões que levavam alguns presídios para levar os mandantes do assassinato, da tentativa de homicídio do Bolsonaro. Se perdeu porque o trabalho em presídio tem que ser muito rápido. Então, foram realmente deixando de lei. Eu tinha pessoal já pronto para entrar para esclarecer a questão do armamento da população civil, todas as operações, e uma das coisas que eu falei para o presidente Bolsonaro, o senhor pega para o senhor todas as responsabilidades. Em questões de desobediência a ordens ilegais, ordens manifestamente ilegais por princípio constitucional, não podem ser cumpridas. E quantas dessas ordens são emitidas pelo STF? O senhor, presidente Bolsonaro, na época eu falei para ele, se o senhor descumprir uma, o senhor entra em responsabilidade, é isso que eles querem. O senhor tem um impeachment. Eu, como diretor-geral, eu entro com desobediência, um crime pequeno que tem a exceção da verdade, e eu demonstro a verdade. Por isso que nessa ação do golpe eles bateram, não tinha nada, zero contra mim. Se a ação do golpe é toda uma trama, uma farsa, eu nem estou numa nenhuma reunião. Eu saí do governo em março. O Mauro Cid, delator, não citou meu nome uma vez. Mas por quê? Porque eles pegaram nos meus alfarrábios, nos meus documentos, que eu não passei para ninguém, coisas lícitas, mas críticas a isso. Eu falava para ali alguns documentos, olha, tem que consultar a AGU. Isso para eles é um crime, você consultar uma decisão deles. Como também é um crime você colocar à prova o sistema eleitoral. Então, se eu estou nessa ação do golpe, hoje é por causa disso. Então, naquele momento, ele me derrubou da Polícia Federal para deixar entrar um cara dele, que eu falei para o Bolsonaro, não aceite, coloque outro nome. E a partir daí começou a perseguição para mim, porque eu não... E o Moro também estava envolvido nisso, né? Porque o Moro que começou, é bom a gente lembrar isso, o Moro inventou essa história de que não podia porque tinha proximidade, né? O Moro inventou isso. Aí depois, óbvio, né? Todo mundo viu o Zanin para o STF, o Flávio Dino para o STF. O próprio atual diretor-geral da Polícia Federal havia sido o segurança, o chefe de toda a segurança do Bolsonaro, assim como eu. Eles me tiraram com o argumento que eu tinha uma foto com o Carlos Bolsonaro, lembra disso? Lembro. Porque no momento, a posse presidencial é dia 1º. Dia 1º de janeiro, à noite há um Réveillon. Já estava tudo acertado, esquematizado para a festa de posse, passar. Nós, houve festa de Réveillon de alguns policiais juntos. E o Carlos Bolsonaro, que viu o nosso trabalho, foi lá nos visitar para dar agradecer, porque no dia seguinte nós não estaríamos mais trabalhando. Aquela foto foi um motivo para a afinidade. E qual o problema de ter uma afinidade? Você escolhe para cargos de livre nomeação pessoas que você entende ser competente e de confiança. Tanto foi um grande ilícito de desvio de finalidade, de pessoalidade que ele colocou, que hoje você vê o Lula botando a mesma pessoa de um cargo que exerceu a mesma função de chefe de segurança, hoje o diretor-geral da Polícia Federal. Como ele botou o amigo e advogado Zanin no STF e assim por diante. Então a perseguição está a partir dali. E por que eu digo a partir dali? Poderia se acabar ali. Eu poderia ter botado a viola no saco, poderia ter continuado na Polícia Federal, mas eu não me dei por rogado. Comecei a me manifestar sobre essas arbitrariedades nas redes sociais. Comecei a crescer nas redes sociais. E falando de segurança pública, todo um planejamento de segurança pública eu tenho desde lá de trás, de inteligência do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A gente já mostra o plano desde lá de trás. E aí eu consegui me eleger deputado federal. Isso que foi um horror para eles. Eles ficaram desesperados porque agora você ia ter poder legislativo. Voz, poder e imunidade, se não fosse relativizada. Tem tanto aí para contar. E além disso, Ramage, o seu conhecimento técnico para poder auxiliar os deputados em questões sensíveis à segurança pública envolvendo narcotráfico no legislativo brasileiro. Porque hoje, qual é a reclamação de todos os policiais que eu tenho contato? É que eles prendem o cara, é solto, porque o problema... Aí você joga isso para o juiz, os juízes, desembargadores que eu tenho contato, viram para mim e falam assim, Alan, dá até para fazer uma coisa ou outra mais justa, mas a lei é uma merda, a lei é uma porcaria, isso precisa ser mudado no legislativo. Agora, quando você chegou no legislativo em 2023, janeiro de 2023, você foi postado, não é isso? Você foi diplomado? Você foi diplomado, então, em janeiro de 23, aí que foi o desespero deles, né? Porque
Além de tudo, agora você vai poder dar todo parecer, né? Óbvio que tem outros bons deputados que entendem disso, Polon, Bilinski e tantos outros, só que agora com o reforço de alguém que tinha toda a capacidade de poder dirigir tanto a Polícia Federal quanto a ABIN dentro do Legislativo. E isso, para quem está ligado a narcotraficante, é um desespero total, é um absurdo. Olha, eu penso aqui, até as coisas estou falando aqui com uma raiva, porque eu estou correndo aqui para esse dia de prisão do Bolsonaro, e todos conhecem o Bolsonaro, quantos admiram o Bolsonaro, ainda mais, eu não posso falar com o Bolsonaro há muito tempo, e a indignação é enorme com o que está acontecendo com o país, e realmente eu estou vindo aqui para tentar ajudar os já exilados que estão aqui. Quantos são deles aqui? Quantos jornalistas que estão aqui? O Alan, o Max, o Lacombe, o Paulo Figueiredo fazendo esse trabalho, o Constantino, Ludmilla, o Coronel Gerson, fantástico, e o próprio Eduardo Bolsonaro, que é um cara fantástico, um cara que está extremamente bem preparado, que ele não tem essa credibilidade apenas por ser o filho do presidente. Eu sempre falei para ele, fale que você é o deputado mais votado do Brasil, está com o ambiente fazendo essas conexões que geraram essa credibilidade, e eu tenho toda a certeza, eu trazendo esse lado técnico de analisar todo o contexto constitucional, legal, dar suporte a todos vocês para trabalhar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu no começo do mandato. Eu tive um primeiro ano de mandato que foi extremamente combativo. Eu já entrei como coordenador do PL na CCJ e organizamos a questão que era tida como uma bagunça, me falaram depois, era uma bagunça aqui, a forma como a gente trata as pautas, como se dirigir essas pautas, dividir entre os parlamentares para os discursos, para os requerimentos, e logo após estivemos na CPMI do 8 de janeiro. Eu, desde o começo, critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão, como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época. Posso botar aqui depois para vocês verem, quase que ninguém comentou daquela forma. Mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo, depois da relatora, a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança do Lula, como presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então, eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teriam uma armadilha ali. Aí ele foi para Araraquara, foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao comando militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir quantos pelotões ele tinha ali, que o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento. E Maia não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, tudo demonstra, pelas pessoas que ele colocou ali, eu explico tudo mais à parte. Então, na CPMI, nós desvendamos toda essa farsa e essa trama. Está no nosso relatório, que fui eu que produzi para os demais que nos auxiliaram ali.